Olá, gente. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? E agora eu estou trazendo para vocês uma matéria interessante. A anterior nós introduzimos o conceito de psicologia do desenvolvimento, falamos um pouco sobre os teóricos que naturalmente são estudados, né, dentro desse contexto do desenvolvimento. E hoje eu vou trazer para vocês algumas concepções sobre a psicologia da aprendizagem, que de alguma forma que a aprendizagem anda conectada com o desenvolvimento e vice-versa. Então, quando a gente fala de aprendizagem, a gente pode entender que qualquer um de nós tem competências para aprender. E o que é a aprendizagem? O que motiva alguém a aprender? O que está por trás dos mecanismos que levam o sujeito a aprender, que levam a pessoa a aprender? Então, algumas questões que eu fiz agora também vieram e surgiram dentro desse quadro teórico que é a aprendizagem. E aí nós vamos falar sobre alguns conceitos e sobre algumas teorias dentro da psicologia da aprendizagem, sobre o desenvolvimento também, porque ambos andam juntas, como eu falei anteriormente, né? Então, a aprendizagem, ela é um objeto de estudo porque ela despertou o interesse de muitos teóricos. E aí vamos falar de teóricos que desenvolveram algumas concepções, e aí vamos falar de teorias que estão ali, né, embasando essa compreensão, e vamos falar particularmente de duas teorias, que são as teorias do condicionamento. E aí quem já estudou behaviorismo, quem já estudou a psicologia comportamental vai entender um pouquinho mais sobre isso. E vamos falar do outro conjunto de teorias que são chamadas teorias cognitivistas, que quem já estudou Piaget, por exemplo, vai entender um pouquinho melhor sobre o escopo desta teoria. Então, as teorias do condicionamento, basicamente, elas vão condicionar o aprendizado, né, a estímulos que são apresentados ao organismo. Então, quando a gente fala de condicionamento, quando a gente fala de teorias do condicionamento, a gente vai falar da relação entre estímulo e resposta. Basicamente, as teorias do condicionamento vão condicionar, como o nome está falando, vão condicionar a aprendizagem a partir da apresentação entre o estímulo e respostas, ou seja, a partir do momento em que o organismo emite um comportamento, esse comportamento ele tende a ser reforçado, e isso gera uma cadeia de condicionamentos, o que leva, consequentemente, a um aprendizado. Então, quando falamos em condicionamento, a gente vai falar lá no behaviorismo, a gente vai falar em Skinner, a gente vai falar em Pavlov, a gente vai falar daqueles teóricos que são pertinentes a esse quadro, né, de conhecimento dentro da psicologia. Então, as teorias do condicionamento estão aquelas que definem a aprendizagem por suas consequências, pelas consequências comportamentais, aquilo que eu falei para vocês. O organismo emite um comportamento e a emissão desse comportamento é reforçada por um estímulo, que nós vamos chamar de estímulo reforçador, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, considerando um contexto escolar, aquela estrelinha que a professora coloca lá no caderno do aluno quando ele acerta a lição. Quamos pensar nos elogios, né, que são emitidos pelas professoras aos seus alunos, né? Então, saindo do quadro escolar, vamos pensar, por exemplo, que o cachorro aprende a dar a patinha quando a emissão inicial deste comportamento é reforçado por um petisco que o seu adestrador entrega a ele. Então ele vai encadear ele vai aprender aquele comportamento sendo eliciado por um estímulo. Então vamos imaginar que a relação entre estímulo e resposta estímulo é o que vai condicionar. Por isso que esta teoria é chamada teoria do condicionamento, tá? Então, muitas pesquisas são realizadas dentro desse quadro da psicologia do condicionamento, das teorias do condicionamento. Existem inúmeras pesquisas que mostram,
né, essa relação entre o estímulo e a resposta e o quanto que isso está ali no âmbito da discussão da psicologia da aprendizagem. Então, é uma das mais importantes dentro desse quadro. Então, o comportamento, de acordo com a teoria do condicionamento, de acordo com essa perspectiva, o comportamento é mantido, tá? O comportamento, ou seja, vamos pensar em comportamento, vamos pensar em aprendizagem. O comportamento é mantido pelo sequenciamento de respostas, ou seja, uma resposta é, na realidade, um conjunto de respostas. Então, a partir do momento em que uma resposta inicial ela é emitida, né, e que esta resposta inicial ela é reforçada, a probabilidade desta resposta ser emitida novamente e cada vez mais num quadro mais complexo é grande. Por quê? Porque cada tentativa, cada resposta que é emitida está sendo reforçada. Então, o que é o reforço? É aquele estímulo que aumenta a probabilidade de um comportamento que o produz. Então, vamos pensar que o reforço é o que vai manter o comportamento, vai manter a aprendizagem. Pensando novamente no contexto escolar, o quanto as crianças se esforçam para ganhar a estrelinha, para ganhar o coraçãozinho, para ganhar lá escrito, você é sensacional, né? Tem aqueles carimbos que são motivacionais e etc., que são carimbos educativos. E aí nós vamos pensar neste contexto para compreender qual é a contribuição da teoria do condicionamento quando a gente fala de psicologia da aprendizagem, tá? Então, por outro lado, existe um outro conjunto de teoria, né, que é um quadro um pouquinho diferente, porque vai ver a aprendizagem a partir de um outro conjunto, né, de processos que estão ali mais internamente no sujeito. Enquanto as teorias do condicionamento condicionam a partir de um estímulo externo, né? Vamos pensar que as teorias cognitivistas, elas pensam, né, o aprendizado como um processo interno, como um processo que envolve mecanismos internos do sujeito, diferente das teorias cognitivistas, diferente das teorias do condicionamento, tá? Então, dentro desse quadro, a gente vai destacar aqui David Alzubel, que é um dos grandes teóricos cognitivistas que vão apresentar que vai apresentar a sua contribuição para tentar entender a psicologia da aprendizagem. Então, tanto é que ele escreveu um livro chamado Aprendizagem Significativa, né? O que seria essa aprendizagem significativa? Eu vou falar um pouquinho disso mais lá na frente, né? Então, para David Alzubel, a aprendizagem é um elemento que provém de uma comunicação com o mundo e se acumula sob uma forma de riqueza de conteúdos cognitivos. E aí nós vamos falar de cognição. Vamos falar de cognição e o que seria a cognição, né? Vamos falar então o que é cognição, o que vocês entendem por cognição. Teoricamente, cognição, o conceito de cognição diz o seguinte: é um processo através do qual o mundo de significados tem origem, à medida que o ser se situa no mundo, estabelece relações de significação. Isto é, atribui significados à realidade em que se encontra. Esses significados não são entidades estáticas, ou seja, paradas, né, mas pontos de partidas para a atribuição de outros significados. Tem origem, então, a estrutura cognitiva, os primeiros significados, constituindo-se nos pontos básicos de ancoragem, dos quais derivam outros significados. Então, esse teórico, ele vai apresentar duas ideias sobre aprendizagem. O Alzubel vai falar da aprendizagem mecânica e vai falar da aprendizagem significativa, tá? Então, uma aprendizagem mecânica, o que seria isso? Vamos pensar que você vai
ouvir uma letra de uma música em inglês e você não sabe nada de inglês, e você vai cantar essa música perfeitamente, a letra dela, mas não vai entender nenhuma palavra do que aquela música está, traduzindo para você. Então você vai achar bonita a melodia, você vai achar o som legal, mas você não vai entender uma palavra do que está sendo dito ali. Então a gente vai dizer que aquilo é uma aprendizagem, que o que está acontecendo, esse fenômeno, é uma aprendizagem mecânica. Refere-se à aprendizagem de novas informações com pouca ou nenhuma associação com conceitos já existentes na estrutura cognitiva. Você não sabe inglês, você não conhece, a língua inglesa, mas você é capaz de falar ali aquela letra perfeitamente, até com as nuances, as nuances, as dicções necessárias para a emissão daquelas palavras, mas não tem significado para ti, porque tu não vais entender o conceito. O que é o conceito? É um mundo de significado. O que é o conceito? É o significado de algo, Então, você falar uma música em inglês, em francês, em espanhol e não entender nada do que está sendo dito, pode-se dizer que houve ali uma aprendizagem, mas uma aprendizagem mecânica, Vamos imaginar o papagaio que está falando ali, está cantando uma música, mas ele não vai entender o significado, Não existe uma conexão com o pensamento, não existe uma conexão com o significado, então a gente vai falar de uma aprendizagem mecânica. Por outro lado, Alzhubel vai finalmente nos falar que existe a aprendizagem significativa. O que seria essa aprendizagem significativa? Como o próprio nome está dizendo, processa-se quando um novo conteúdo, ou seja, uma ideia ou alguma informação se relaciona com conceitos já existentes. Ou seja, quando novos conteúdos são assimilados e acomodados, vamos lá pensar no Piaget, que eu já falei disso, são assimilados e acomodados e você passa a entender o significado, passa a ser acomodado por você e você passa a se apropriar daquilo que você está falando, daquilo que você consegue pensar sobre o que você está falando. Então isso é significativo para o ser, para o indivíduo, e esses conceitos, o que é o conceito? Novamente dizendo, o conceito é um significado. Você saber o conceito de algo é você saber que aquilo tem um nome e que aquilo tem um significado. Qual é o significado? É um conceito, Então vamos pensar que a aprendizagem ela tem que ser significativa. Vamos imaginar nos alunos, vamos imaginar, que os professores eles buscam ensinar conceitos, novos conceitos para os alunos, e isso tem que fazer valer o entendimento sobre esse novo conceito. Ele tem que ser significativo no sentido da utilidade, no sentido da pertinência. Eu vou aprender para quê? Qual é a motivação que está ali por trás daquela nova aprendizagem? Então vamos falar de aprendizagem significativa, e neste contexto vamos falar na existência, de acordo com David Alzhubel, que é o teórico deste tópico. Vamos pensar que diante de um significado existe um ponto de ancoragem. Os pontos de ancoragem são formados com a incorporação a estrutura cognitiva de elementos, ou seja, informações, ideias relevantes para a aquisição de novos conhecimentos, e com a organização deles de modo que progressivamente se generalizem, formando novos conceitos. Vamos imaginar, como ele falou, ele usou esse termo pontos de ancoragem. Vamos imaginar que um conhecimento novo é um barco que está indo e precisa encontrar um porto seguro, onde ele precise atracar. Estou fazendo a analogia, tá? E aí, imagine que esse novo conhecimento vai se atracar, vai se juntar
a um conhecimento, a um porto que já está ali paradinho, que foi assimilado, que foi construído a partir da tua relação anterior com outros conhecimentos e que formou a base para que o conhecimento que está sendo assimilado possa ser acomodado. Então, vamos pensar que os pontos de ancoragem são pontos de referência cognitiva. O indivíduo ele já vai ter, conhecimentos pré-existentes a partir do momento em que ele entrou em contato com o conhecimento e acumulou esse conhecimento. Então, vamos pensar que nessa perspectiva será significativo a partir do momento em que você compreendeu o significado daquilo que você está fazendo, daquilo que você está aprendendo. Você pode entender que existe uma palavra, por exemplo, ich liebe dich, que é eu te amo em alemão, mas você nunca estudou alemão, você nunca viu alemão, você não sabe nem que existe Alemanha. Então essa palavra, esse conjunto de letras, ich liebe dich, não terá significado para ti. Você pode repetir essa palavra, você pode repetir esse conjunto de letras, mas você não vai compreender. Então, nesse primeiro exemplo que você repete sem compreensão, a gente vai falar de uma aprendizagem mecânica. A partir do momento que você domina o conteúdo, que você domina o significado, que você sabe, a gente vai falar de aprendizagem significativa. E no processo de ensino-aprendizado, no processo de alfabetização, que você está ensinando os alunos a ler, ou você está ensinando um conteúdo, seja de que matéria você for ensinar, história, geografia, matemática, português, é necessário que você, professor, busque nos alunos quais são os pontos de ancoragem que estes alunos têm. Então, é necessário que você busque, professor, professora, é necessário que você busque os pontos de ancoragem para que essa aprendizagem ela não seja simplesmente uma aprendizagem mecânica, que ela seja uma aprendizagem significativa. Então, é necessário que você busque os pontos de ancoragem dos seus alunos. Então, nós vamos falar que dentro desse quadro, que Alzubel nos apresenta, houve a contribuição de outros teóricos, e aí eu vou destacar aqui Jerome Brunner, ou Jerome Brunner, que é um teórico que vai apresentar um conceito muito interessante, porque ele vai buscar ali algo que é muito importante para o processo de ensino-aprendizagem. Ele vai falar de motivação. O que a motivação tem a ver para a aprendizagem? O que motiva vocês a aprenderem? O que motiva vocês a estarem ouvindo agora, essa aula, essa videoaula, Existem vários fatores. Existe a questão da obrigatoriedade, porque vocês precisam passar na disciplina, mas existem também o interesse pessoal, Muitas pessoas podem ver essa aula que não são psicólogos, não são professores, mas de repente está interessado porque alguém falou que psicologia é legal, porque sempre se interessou e nunca teve oportunidade e agora está tendo. Então, existe uma série de questões que estão ali que estão servindo de fatores motivacionais. E Jerome Brunner vai apresentar a questão da motivação como um ponto muito importante para a questão da aprendizagem, tá? Para Brunner, o ensino ele deve ser muito bem estruturado. Ponto. Como estruturado, Para esse teórico é importante, e eu acho que vocês já sabem disso de um modo mais empírico, de um modo mais prático, mas agora a gente está falando, teorizando. Para esse autor é importante pensar na estrutura da matéria. O que é isso, A estrutura da matéria. Basicamente, o professor deverá reconstruir com o aprendiz o caminho do seu raciocínio. Ou seja, para este autor, é importante que os professores partam de conceitos gerais, chegando a um conceito mais particular, tá? Ou seja, buscando sempre pensar no contexto do aprendizado até chegar no aprendizado propriamente dito. Para que forma de modo geral aquele aprendizado? O que você está ensinando, por exemplo, uma matéria específica
qual é a utilização, qual é a estrutura geral daquela disciplina, daquela matéria, até chegar, né, em uma concepção mais particular daquela matéria, né? Então, para Jeremy Brunner, deve se desenvolver como espiral. Ele vai usar a ideia de espiral, né? Ou seja, usando sempre dos conceitos mais gerais para os particulares, aumentando gradativamente a complexidade das informações, né? Por exemplo, se você vai ensinar física para os seus alunos, é necessário começar pelas noções de energia, né? Por exemplo, em psicologia, pela noção de subjetividade, em história, pelas noções de ser humano, natureza e cultura. Vamos pensar do geral para o particular, tá? E aí, para Brunner, o ensino deve estar voltado para a compreensão. E aí, existe algo que é muito importante de se falar, de acordo com esse teórico, que é a noção de erro. O que o erro? O erro, para Brunner, é uma tentativa. E aí, para esse autor, o erro deve ser instrutivo. Não deve ser sinônimo de fracasso. O erro deve ser instrutivo, diz Brunner. O professor deverá reconstruir com o aprendiz o caminho do seu raciocínio para encontrar o momento do erro e, a partir daí, reconduzi-lo ao raciocínio correto. Olha que interessante você buscar entender onde foi, o que causou, qual caminho levou o aluno a errar, né? Chegar a uma compreensão, a um entendimento. E esse autor, ele sugere que o professor deva, junto com o aluno, reconduzir e recriar, né, os caminhos para chegar ao aprendizado. Então, não é simplesmente considerar aquele aluno que errou como fracassado, como burro, como muitos docentes infelizmente chegam a essa concepção, mas é importante que o professor ele tenha essa noção de que o erro, que errar uma vez, errar duas vezes e continuar no erro, tentando até acertar, é um mecanismo que leva ao aprendizado. Então, é importante atentar para isso, tá? Brunner postula ainda que qualquer assunto pode ser ensinado com eficiência, qualquer assunto, de alguma forma intelectualmente honesta, a qualquer criança, em qualquer estágio do desenvolvimento, pessoal. Qualquer criança, em qualquer estágio do desenvolvimento, é capaz de aprender. Eu diria que até qualquer pessoa, pensando no ciclo do desenvolvimento, pensando na infância, na adolescência, na idade adulta, vamos pensar lá na educação de jovens e adultos, né, no EJA, qualquer pessoa é capaz de aprender. E aí é necessário haver um processo que está ali subjacente nesse conteúdo, que está ali subjacente nesse mecanismo de ensino e aprendizado. E aí a gente vai falar de motivação. O que está motivando? O que motiva o aluno a aprender? O que te motiva? O que está ali fazendo com que você fique estudando pelo celular, ou quando nós pudermos sair de casa para ir para a universidade, para ir para a escola? O que nos leva para a escola? É somente terminar a educação infantil, o ensino básico e o ensino superior? Creio que não. Eu creio que o que motiva e o que deve motivar a pessoa ao aprendizado é fazer com que esta pessoa tenha uma aprendizagem significativa. Fazer com que as pessoas entendam que o conhecimento ele não é só para passar de ano, mas ele é para a vida. Ele é para a vida como um todo, no hoje, no ontem, no amanhã. O aprendizado é algo que vai ser levado para a vida do sujeito. A criança ela não deve compreender que ela deve ler o A, o E, o I, o O, o U para passar de ano, mas fazer com que a criança entenda que
A leitura faz parte da vida dela, da vida fora da escola, né? Por que vocês estão estudando psicologia dentro do curso de graduação? Porque vocês precisam entender a importância da psicologia para a vida enquanto historiadores, enquanto pedagogos, enquanto médicos, enquanto seja qual for, né, a matéria, seja qual for a graduação que você está cursando. Então é necessário que você entenda que onde tem ser humano tem psicologia. Onde tem ser humano tem subjetividade. Então, onde tem ser humano tem comportamento. Então, é importante que você entenda que a psicologia é uma matéria importante para você enquanto pessoa e enquanto profissional. Para isso, existe várias psicologias dentro das graduações, principalmente das licenciaturas, para entender que psicologia faz parte da vida. Não é somente uma matéria da graduação. A psicologia, ela faz parte da vida, tá? Então, o que motiva, né, de acordo com esses teóricos, com esse teórico propriamente dito, Jeremy Bruner, o que está ali no âmbito da motivação? A gente vai falar de 3 pontos motivacionais. Vamos falar do ambiente, tá? Vamos falar das forças internas do indivíduo. E vamos falar do objeto que atrai o indivíduo. O que o ambiente está ali, em que aspecto o ambiente está sendo motivador para ti, né? Quais são as tuas forças internas que estão te levando a fazer algo, né? E o que está te motivando? Qual é o objeto? Qual é o teu foco de interesse? É passar de ano, né? É ir para academia para ficar com o corpo sarado? É ler esse livro de psicologia todo para entender mais de psicologia, né? O que está motivando? O que tem que buscar ali para motivar, né? Então, falando em termos mais simplistas, você tem que estar a fim de, né? Estar a fim de é estar motivado. E estar motivado, você tem que querer, você tem que buscar, né? Então, é necessário haver o ambiente, as forças internas e o objeto. A motivação é, portanto, o processo que mobiliza, ou seja, que leva, que faz com que o organismo haja a partir de uma relação estabelecida entre o ambiente, entre a necessidade e o objeto de satisfação, certo? Isso significa, eu estou lendo aqui no livro para ficar bem direitinho, isso significa que na base da motivação está sempre um organismo, ou seja, uma pessoa, um ser vivo, etc., que apresenta uma necessidade, um desejo, uma intenção, né? Um interesse, uma vontade ou uma predisposição para agir. Então eu pergunto, o que é que motiva vocês? O que é que está motivando vocês nesse momento? Tá? Então vamos pensar um pouquinho quais são as nossas fontes de motivação, não só para o estudo. Vamos pensar nas fontes de motivação para tudo, para todos os aspectos da nossa vida. É necessário que nós atentemos para essas questões motivacionais, porque é importante para a vida, não é só importante para o estudo, não é só importante para aprender algo, mas é importante para fazer algo, seja o que for. Então é necessário que você esteja afim, né, falando aqui nos termos do Bruner, esteja a fim de fazer alguma coisa. Nesse momento você está a fim de quê? Né? O que está te motivando para algo? Né? Então, o que está me fazendo agora estar aqui gravando essa videoaula? Porque eu estou a fim de fazer vocês entenderem um pouco de psicologia da aprendizagem. Claro que isso é só uma introdução, né? É necessário buscar outras fontes de informação, é importante que vocês ampliem o leque de interesse de vocês, mas é fundamental que vocês estejam a fim de fazer alguma coisa, e isso é motivação,
certo? A motivação está presente como um processo em todas as esferas da nossa vida. Trabalho, lazer, escola, vida pessoal, em tudo, gente. É um processo, tá? É um processo que leva você a realizar algo, a ir em busca de algo. Acredito que quem está dentro de uma universidade busque graduar, busque melhorar, busque adquirir conhecimento. E aí, esse foco, esse objetivo, às vezes é o suficiente para fazer com que enfrentemos todas as adversidades que podem estar implícitos nesse processo, né? Pelo menos foi assim comigo. Eu enfrentei todas as adversidades da vida para chegar onde eu cheguei. Hoje, professora da Universidade Federal do Pará, doutora em psicologia. E eu busquei fontes, focos de interesse, objetivos para chegar onde eu cheguei. Eu acredito que todo mundo tenha um objetivo, esteja a fim de fazer alguma coisa. Então, vamos prestar atenção aí qual é o foco de interesse de vocês, o que está motivando vocês para aprender. É necessário estar a fim de, tá? E aí, como podemos pensar? Isso é interessante, hein? Como podemos pensar em criar interesses, motivações, tá? 1. Propiciando a descoberta. 2. Desenvolvendo nas pessoas uma atitude de investigação. Eu vou falar especificamente dos professores para com os seus alunos, tá? Que garanta o desejo mais duradouro de saber, de querer saber sempre. Desejar saber deve passar a ser um estilo de vida, né? Essa atitude pode ser desenvolvida com atividades muito simples, que começam pelo incentivo, a observação da realidade próxima aos alunos, sua vida cotidiana, os objetos que fazem parte do seu mundo físico e social. Essas observações sistematizadas vão gerar dúvidas. Por que as coisas são como são? Vão motivar. E então é preciso investigar, descobrir, né? Então não adianta você fazer atividades muito difíceis que logo de cara vão desmotivar os alunos porque eles não vão conseguir realizar e vão desistir, mas também não adianta passar atividades muito fáceis. Eu costumo dizer que é necessário você instigar um pouquinho, instigar cognitivamente, para que os alunos possam ir em busca desse sucesso educacional, desse aprendizado, da resolução de alguma atividade, de alguma tarefa, tá? É interessante que vocês, professores, falem sempre aos alunos em uma linguagem acessível. Vamos pensar nos nossos aluninhos lá da educação infantil. Vamos pensar dos nossos alunos do ensino médio, vamos pensar, eu estou falando com universitários agora, né? Vamos falar numa linguagem acessível, que seja compreensível por todos. Isso é importante, porque você vai pegar um vídeo de uma professora falando de psicologia de aprendizagem somente em termos técnicos, não vai passar nem de 1 minuto, vocês não vão conseguir entender e vão desistir. Então, vamos tentar traduzir essa linguagem a partir de uma tradução acessível a todos. É isso que eu busco aqui. Eu poderia, se eu estivesse falando somente para psicólogos da aprendizagem, talvez eu estivesse utilizando termos mais técnicos, termos mais específicos, mas eu não estou falando somente para psicólogos da abordagem comportamental, da disciplina psicologia da aprendizagem, psicólogos somente. Estou falando acredito que para muitas pessoas. Então, vamos falar em termos mais acessíveis, para que exista, né, uma compreensão, para que exista uma aprendizagem significativa para todos, certo? Vamos compreender a utilidade do que vocês estão aprendendo. Novamente eu vou repetir, por que é que vocês estão estudando psicologia, seja no curso de história, seja no curso de pedagogia, seja no curso de geografia, seja no curso de medicina, para quê? Qual é a utilização da psicologia na vida de vocês? Qual é a utilização dos conhecimentos em psicologia no local, no ramo de atuação de vocês?
Novamente, onde tem pessoa, tem psicologia. Onde tem pessoa, tem subjetividade. Onde tem pessoa, tem comportamento. Então, se você vai ensinar, vai existir pessoa, subjetividade e comportamento. Se você vai medicar, existe pessoa, subjetividade e comportamento. Correto? Então, é necessário que você saiba como se comportar diante de qualquer situação que envolva ou comportamento, ou subjetividade, ou a pessoa propriamente dita. Então, se você tem um ponto de ancoragem que te leve a pensar que pode haver alguma dificuldade em algum destes aspectos, é porque agora você está assimilando, deve acomodar, e isso vai ficar ali como ponto de ancoragem quando você necessitar, requerer este conhecimento. Então, ponto de ancoragem é o que vai ficar ali guardadinho e que vai servir de base para você quando você entrar em contato com um novo conhecimento. Pensando lá em Piaget, assimilar e acomodar dentro de um processo de equilibração. Lembrem que eu falei para vocês na aula sobre Piaget. Tá? Então, falar de psicologia de aprendizagem é falar nestes aspectos todos que estamos discutindo dentro dessa proposta. Pensar que desenvolvimento e aprendizagem são dois processos que estão ali caminhando juntos, E que, por exemplo, para Vygotsky, aprendizagem e desenvolvimento são processos exógenos, ou seja, que ocorrem de fora para dentro. Para Piaget é diferente em um aspecto, é um processo endógeno, porque é de dentro para fora do ser, mas ambos, tanto para Piaget quanto Vygotsky, partem de uma perspectiva interacionista. Indivíduo, meio ambiente, indivíduo, contexto. É necessário haver a junção, a conexão destes dois elementos para que ocorra tanto a aprendizagem quanto o desenvolvimento e vice-versa, tá? Para Vygotsky, ele, como eu falei, vai colocar um quê a mais, que é a questão do social. Então, Vygotsky é considerado um teórico socio-interacionista. Piaget, um teórico interacionista, mas que vai também considerar a questão social, contextual, mas não tão quanto Vygotsky. Ambos são teóricos interacionistas, e aí vamos pensar em outros teóricos, como Emília Ferreiro, quando formos falar sobre a aquisição da linguagem. Emília Ferreiro, uma psicóloga argentina, que foi discípula de Piaget, foi aluna de doutorado de Piaget. Então, Emília Ferreira, ela tem uma contribuição gigantesca quando falar de aprendizagem, aquisição da linguagem escrita, aquisição da escrita na criança. Vamos falar de Emília Ferreiro, e no próximo vídeo eu vou trazer Emília Ferreiro para vocês. Então, falar destas contribuições, pensar na contribuição da teoria para a compreensão de determinados assuntos. Então, especificamente na psicologia da aprendizagem, nós vamos falar das teorias do condicionamento, vamos falar das teorias cognitivistas, e quando a gente fala de teorias cognitivistas, a gente vai pensar na cognição, vamos pensar em processos internos, vamos pensar em mecanismos endógenos, tá? Vamos pensar em processos motivacionais, vamos pensar em organizações internas, enquanto que nas teorias do condicionamento vamos pensar na relação deste indivíduo, com as ações dele no meio ambiente, gerando estimulação e recompensas que vão facilitar este aprendizado. Vamos lá lembrar, no coraçãozinho lá no caderno das crianças, quando eles aprendem, quando eles acertam uma lição. Então, vamos pensar em situações que possam fazer com que vocês entendam que a psicologia do desenvolvimento é uma teoria. E lembrando que qualquer um de nós é capaz de responder, é capaz de aprender. Qualquer um de nós é capaz de aprender. Como eu falei no vídeo anterior, somos indivíduos diferentes.
Cada um apresenta um ritmo de desenvolvimento, um ritmo de aprendizagem. É necessário respeitar as diferenças individuais quando pensamos em todos os aspectos, mas fundamentalmente quando pensamos em aprendizado e quando pensamos em desenvolvimento. Não comparem, não incorram no erro de comparar, porque a Joana aprende de um jeito, a Maria tem que aprender do mesmo jeito. Porque a Joana aprende mais rápido, a Maria tem que aprender tão rápido ou mais rápido. Não, cada um apresenta um ritmo, um curso, um processo, um contexto. Então é necessário que nós, professores, que você, professor, esteja atento a estas questões, que nós estejamos atentos a estas questões e que, assim como Piaget falou que cada criança passa, que cada ser, que cada pessoa passa por um estágio do desenvolvimento e a gente tem que estar atento para estes estágios, lá desde o sensório motor até chegar no operatório formal, o Vygotsky vai dizer que não adianta ter somente isso se não tiver o contexto, se não tiver o social. Aí lembrem lá do Victor de Aveyron que eu falei para vocês, né? Ele foi privado desse contexto social, do contato com humanos e possivelmente teve o seu desenvolvimento afetado por conta deste evento que aconteceu com essa criança. Então, falar de desenvolvimento, falar de aprendizagem é você estar atento a estas questões em psicologia, tá bom? Então, vou voltar no próximo vídeo falando mais sobre isso, mas escutem essa videoaula e aguardem as próximas videoaulas que vão complementar essa questão de desenvolvimento, sobre aprendizagem, sobre psicologia, que para o professor e para o ser humano, para todas as pessoas de um modo geral, são conhecimentos muito válidos e pertinentes, ok? Tchau, gente!